Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês como medir, otimizar e melhorar a satisfação dos clientes de vocês dentro da empresa, seja uma empresa de serviço, produto ou um SaaS, por exemplo. Dentro da empresa, o que a gente não consegue medir, a gente não consegue melhorar. Então é muito importante que essa parte da satisfação como um todo da empresa, junto com o cliente, a gente esteja metrificando, acompanhando e otimizando constantemente para que a gente consiga ter bons resultados. A maneira que eu vou estar mostrando para vocês é utilizando a métrica que é o NPS. O NPS foi uma métrica criada para conseguir entender a satisfação como um todo dos clientes com aquela empresa e também conseguir avaliar o quanto que aquela empresa tem de potencial, então quanto que ela pode estar crescendo ao longo do tempo, sendo sustentável ao longo do tempo. Então, vamos vir aqui para minha tela. O NPS, então, é o Net Promoter Score, que é uma metodologia para medir a satisfação dos clientes, que ela foi desenvolvida para avaliar qual que é o grau de fidelidade dos clientes com aquela empresa. Então, ela não vai medir apenas a qualidade do serviço, que é muito importante, mas também a satisfação com a empresa como um todo. Aqui do lado a gente também consegue ver qual que é a média de NPS por setor. A gente consegue ver que o NPS ele vai de menos 100 até 100, e ele é medido, né, a resposta dessa métrica de 0 a 10. Eu vou mostrar depois quais são as escalas e os cálculos. Então a gente consegue ver aqui que a média vai desde 24 para telecomunicação até para setor de saúde 62. E como que esse NPS ele é medido? Eu vou deixar aqui as referências que eu vou estar mostrando aqui, mas dentro da Harvard Business Review, por exemplo, eles trazem aqui uma explicação muito boa do que é o NPS. E ele basicamente é a resposta dessa pergunta aqui. Qual a probabilidade de você recomendar a nossa empresa para um amigo? E algumas referências também falam de perguntar para um familiar também. E essa pergunta ela é muito interessante porque quando a gente está realmente satisfeito com algum produto ou serviço, a gente vai estar disposto a indicar para um amigo ou familiar. E quando a gente não gostou muito daquele serviço, dificilmente a gente vai estar indicando para pessoas que têm essa confiança com a gente da indicação. E o NPS ele tem algumas escalas, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então ele é respondido de 0 até 100, porém ele pode ir de menos 100, né, até 100 o total, porque ele é medido pegando os promotores menos os detratores dividido pelo total, ou como eles colocam aqui, a porcentagem dos promotores menos a porcentagem dos detratores. Deixa eu mostrar aqui na minha tela, os promotores eles vão de 9 até 10, então são aqueles clientes que realmente indicam, são os fidelizados. O neutro ele é o 7 e o 8, então é aquele cliente que ainda não está nem muito satisfeito para indicar e nem teve algum problema para não indicar. E os detratores vão de 1 até 6. Para a gente fazer esse cálculo, então a gente vai pegar a porcentagem, que é os promotores dividido pelo total, menos a porcentagem dos clientes detratores, que seriam os detratores, também dividido pelo total. Então o que a gente consegue ver que é muito interessante? Se a gente tiver muito cliente detrator, para pouco promotor ou nenhum, isso daqui pode ficar negativo, e o nosso NPS então vai ficar abaixo de 0. E para que ele fique positivo, a gente tem que ter mais promotores do que detratores. Se for a mesma quantidade, vai ficar 0. E se for acima, já vai ficando positivo. Mas, por exemplo, se a gente tiver 2 clientes promotores e um detrator, nosso NPS vai ficar em 50%. Então, mesmo a gente tendo 2 clientes indicando e tendo apenas um detrator, a gente ainda vai ficar com o NPS muito baixo de 50%. Pegando aqui as escalas para vocês entenderem por que isso é baixo, a gente consegue ver aqui. A zona de excelência é de 75 até 100, o 50 que eu comentei seria a zona da qualidade, então já é bem no limite. Aperfeiçoamento seria de 0 a 49, zona crítica abaixo de 0. Então acima do 0 significa que tem mais promotores do que detratores, só que ainda não está bom. E a zona crítica seria que você está tendo mais detrator do que promotor, então é muito importante estar se atentando. E aqui um ponto importante que é legal da gente estar vendo, que para cada um detrator a gente precisa de pelo menos 7 promotores. Isso não pegando no cálculo, mas pegando nos estudos que fizeram das empresas dentro das redes. Então, quando eles viam um detrator, eles precisavam de pelo menos 7 promotores para conseguir reverter a situação daquele detrator, porque o detrator ele acaba fazendo muito mais barulho e gerando na cabeça das pessoas um efeito muito mais forte do que um promotor. Então precisam de 7 promotores para conseguir reverter isso. Então, voltando aqui, a gente tem o nosso cálculo do NPS, que seria porcentagem dos promotores menos porcentagem de detratores. A gente tem como que a gente vai fazer essa coleta, que é fazendo essa pergunta aqui.
e quais que são nossas zonas para a gente estar identificando como que a nossa empresa está. Então a gente vai fazer essa coleta com os nossos clientes, eu vou explicar como que funciona ela e vamos classificar aqui a nossa empresa. Então agora falando de como é que a gente vai fazer essa coleta. A coleta, o recomendado é que seja feito na primeira ou na maior entrega que o cliente ele recebe do que foi prometido. Então, por exemplo, se é um produto, na entrega do produto, quando ele fizer a primeira utilização. Se é um SaaS, é quando finaliza o onboarding e o cliente está usando a empresa. E se é um serviço, é na entrega daquele serviço. No nosso caso, a gente tem um serviço que ele tem início, meio e fim, como o site, então a gente coleta no final, na entrega do site, ou a assessoria ela é recorrente. Então a gente tem um modelo um pouco diferente que eu vou mostrar aqui como é que a gente faz. Então aqui é uma dinâmica que a gente fez, então eu expliquei aqui para a empresa como é que funciona o NPS, depois a gente analisou como que é o nosso processo de coleta, que eu vou mostrar aqui, então a gente tem um processo definido, com as tarefas que têm que ser feitas, qual que é a mensagem ou ligação para coletar isso e depois o formulário. E depois a gente analisou do trimestre, quais foram as respostas desse trimestre, tanto dos promotores, detratores, identificamos pontos construtivos e positivos para a gente poder trabalhar e traçar aqui um plano de ação em cima deles. Então, vindo aqui para o nosso processo, a gente tem aqui no site, a gente faz uma coleta no WhatsApp, então o site, digamos, tem 1 ou 2 meses, depois de 15 dias ou depois de um mês a gente faz uma coleta no WhatsApp só para entender como é que está indo, se está indo tudo bem, o que pode ser melhorado. E depois a gente faz de fato a coleta do NPS, que é o NPS final, onde a gente faz uma ligação, pode ser por mensagem também como está ali, mas a gente prioriza a ligação para poder coletar com o cliente as informações que a gente precisa junto com o NPS. E aqui na assessoria, como um serviço recorrente, a gente faz um pouco diferente. A gente tem o nosso NPS final, que é no final do nosso contrato, quando o contrato, a gente faz o contrato de 6 meses, pode ser um contrato de 3 ou 12, então a gente faz o NPS, daí o oficial, né, digamos assim, mas a gente também ao longo da consultoria faz outras coletas, porque depois o primeiro mês é o onboard, onde a gente faz já uma primeira entrega que é todo setup, implementação da primeira campanha, estratégia da empresa, então a gente faz essa coleta que já é uma primeira entrega, uma implementação. Depois dela a gente vai começar de fato as campanhas. Então a gente faz uma coleta de WhatsApp depois de um mês, as campanhas de ativos para ver como é que está indo e poder ajustar o prumo. Uma coleta de NPS parcial, a gente já chama de NPS porque depois de 3 meses o cliente já tem a campanha rodando, já está recebendo os primeiros leads, já está tendo o potencial de gerar as primeiras vendas. Então a gente já faz essa coleta porque já seria uma primeira entrega, que seria os leads e os potenciais de venda. Depois disso, a gente já vai ter algum plano de ação traçado com ele. A gente faz uma coleta de novo de WhatsApp para ver como é que está sendo o trajeto, ajustar o prumo, para no final do contrato a gente ter tudo alinhado e fazer a coleta final da NPS, que é onde a gente realmente faz a coleta da pergunta de indicação e também coleta, se for promotor, as indicações. Agora eu vou mostrar para vocês como que funciona na prática, tá? O formulário de coleta e esse nosso processo para coletar cada uma dessas perguntas. Então a gente, como eu coloquei aqui, já deixa padronizado o nosso sistema de gestão de tarefa que a gente utiliza o ClickUp. Quando o cliente entra, a gente já tem ali o contrato de 6 meses, então a gente já deixa a tarefa do feedback de onboarding, que seria o NPS de onboarding, coleta de WhatsApp 1, NPS parcial, coleta de WhatsApp 2 e NPS final, com as datas já pré-definidas, então um mês depois, 2, 3, 4, 5 e 6 meses depois seria o NPS final. E dentro ali a gente já deixa a mensagem e também, se for a ligação, o script de ligação junto com o formulário. Se a gente manda mensagem, o próprio cliente vai preencher o formulário que eu vou mostrar aqui. Se for por ligação, o responsável pelo CS, que é quem faz o sucesso do cliente, ele vai perguntando e vai escrevendo dentro do formulário. Essa é a maneira que eu priorizo aqui dentro, porque a gente consegue fazer uma coleta mais personalizada e mais completa, até para traçar o plano de ação e coletar também as indicações se for necessário. E como que a gente faz esse formulário de coleta? Eu vou mostrar aqui para vocês um dos nossos formulários de NPS. E o que a gente faz? A gente já faz várias perguntas antes de fazer a pergunta do NPS final, tanto para ir preparando o cliente, para ele fazer uma análise completa, entender realmente o que ele está analisando na empresa, quanto para a gente ter essa resposta destrinchada. Então aqui tem uma introdução, que também o próprio CS, se for por ligação, explica, pega o nome da empresa, e a gente vai perguntando então sobre todas as etapas. Lá no começo, a implementação e a manutenção, depois sobre as nossas reuniões, os relatórios, sobre os repasses que são feitos no WhatsApp, como que avalia os resultados antes da Swell e depois da Swell para a gente ver
que ele sentiu de diferença, porque além dos números, a gente também, aqui o ponto mais importante é a gente analisar o que o cliente está sentindo, porque os números, as entregas, tudo isso a gente já tem. O que a gente precisa ver aqui é o que de fato o cliente sentiu com todo esse processo. Então a gente vai ver o que ele sentiu do resultado antes e depois, como que ele avalia o suporte, a equipe, como que ele avalia, e depois aqui no final a pergunta mais importante, que é a pergunta do NPS final. Olhando para tudo isso, de 0 a 10, quanto que tu indicaria a Swell para um familiar ou para um amigo? A gente também pede para ele destrinchar um pouco melhor, para a gente poder traçar o plano de ação, se é por ligação aqui onde a gente mais acaba trabalhando. Se ele tem alguma curiosidade de renovar, né, seja pegar algum serviço novo, ou renovar o que ele já tem, o que ele gostaria. E no final a gente também aproveita para coletar a indicação e pergunta se a gente pode utilizar ele, os números, os dados, como um case e também as respostas como case aqui da Swell. A gente também deixa isso no contrato, mas aqui a gente gosta de perguntar de novo. Então, como vocês podem ver, a gente faz aqui um destrinchamento de todas as etapas, todas as entregas da empresa para ver o que o cliente ele achou. E a gente tendo isso também naquele NPS de onboarding. Claro que as perguntas são diferentes, o NPS parcial, que também as perguntas são um pouco diferentes, a gente já consegue ajustando o prumo. E depois dessas coletas, a gente também faz as coletas pelo WhatsApp, mais informais, para entender com ele se mudou alguma coisa, se melhorou, se piorou, e também fazer esses ajustes antes de chegar nessa coleta aqui do NPS final. Então, pessoal, de modo geral seria isso. O NPS ele é extremamente importante, eu acredito que todas as empresas precisam estar medindo isso. Implementem primeiro o NPS da maneira mais simples possível, então colocando só esse NPS final, fazendo um formulário, liga para toda a tua base de cliente que você está fazendo essas entregas, só cuida para não fazer essa coleta fora do tempo, porque o timing aqui vai ser muito importante, pegar ele bem na hora que ele teve essa principal entrega, não demorar muito, porque ele pode acabar esquecendo, pode acabar tendo outras coisas influenciando, nem coletar muito cedo, que às vezes ele não teve nem a noção ainda da entrega, da entregável, e ter esse processo, principalmente depois de fazer essa coleta, de analisar e otimizar, porque aqui a gente vai estar coletando dados muito importantes para que vocês consigam, a cada trimestre, estar melhorando a satisfação dos clientes de vocês dentro da empresa. Vou deixar aqui embaixo também os conteúdos de referência que eu utilizei para formular esse material e também para a gente poder implementar isso aqui dentro da Swell. A gente já roda isso desde o início da empresa e é muito importante aqui para a gente. E se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo, que eu quero trazer mais conteúdos como esse, falando um pouquinho da gestão aqui da empresa.